É sempre uma alegria inenarrável encontrar você para conversarmos sobre algo muito sério, a educação dos nossos filhos. No vídeo passado, conversamos um pouco sobre a importância dos hábitos e como os hábitos são professores silenciosos que vão formando nossos filhos, muitas vezes sem que a gente perceba. Porém, como na prática eu consigo instalar estes hábitos na vida do meu filho? E a resposta é uma palavra que se tornou, de certa forma, uma palavra muito falada na boca de praticamente todos os especialistas, mas tornou fria. A rotina. Rotina, ela é um esqueleto para que o hábito se forme. Assim como nós precisamos do nosso esqueleto para nos sustentar e nos locomover, a rotina é esse esqueleto que garante a sustentação da instalação de hábitos. Porém, a rotina, como um elemento da formação da criança, é hoje muito injustiçada. Verdadeiramente o é. Essa palavra se tornou uma palavra fria, porque quando se fala de rotina, em um mundo acostumado com a libertinagem, entende-se que é algo extremamente opressor, algo que não permitirá que a criança expresse toda a sua liberdade. Porém, nós precisamos entender uma coisa, uma grande verdade. Sem uma estrutura e um fio condutor, aquilo que muitas vezes parece liberdade ou direito de escolha é, na verdade, mera dispersão. Gasto de energia vital que não chegará a lugar nenhum. É necessário, sim, que exista na vida da criança uma rotina. Antes de mais nada, nós precisamos definir o que é a verdadeira rotina. Hoje ela é muito confundida com um cronograma. E nós aqui precisamos entender que cronograma e rotina são coisas completamente diferentes, embora um faça parte do outro. O cronograma é algo extremamente rígido e engessado, quase que como uma planilha de horários. Eu tenho uma tarefa e uma hora. Às 7 horas vai para a escola, 12h40 sai da escola, 1h30 almoça, 2h30 às 5 faz a tarefa, 5h30 tem aula de inglês, 7 horas tem a natação, 8 horas vai para a cama. Veja bem, aqui eu citei meras tarefas e seus horários de acontecimento. Isso é cronograma, isso não é rotina. Rotina, por outro lado, é algo completamente diferente. A rotina ela pode ser definida como uma ordem previsível. A criança ela precisa de previsibilidade. O que é rotina, então? A criança acorda, arruma sua cama, toma o café da manhã, vai para a escola, volta, almoça, brinca, faz as tarefas. Então veja bem, diferentemente do primeiro exemplo, aqui eu citei o que deve ser feito pela criança no decorrer do dia. Uma rotina bem estruturada, ela tem necessidade de ter 3 âncoras no decorrer do dia. Eu tenho certeza que nesse momento, a grande maioria de vocês se pergunta: Ricardo, mas no fundo, como na prática eu diferencio aquele quadro de horários que está pregado do lado da geladeira com uma rotina bem instalada? Como que eu diferencio se eu estou meramente cumprindo tarefas com meu filho como um cronograma ou se eu tenho uma rotina bem instalada? Ou pior ainda, você nesse momento se pergunta como começar uma rotina. Por isso, o nosso ponto de partida serão essas 3 âncoras. 3 momentos cruciais no dia que garantirão que o meu filho tem previsibilidade. E a partir destas 3 âncoras, desses 3 pontos seguros, eu começo a preencher a rotina do meu filho, garantindo que ele esteja se formando. A primeira âncora, amanhã.
A forma como uma criança acorda determina completamente como ela conduzirá o seu dia. Faça o teste e tente lembrar. Uma manhã onde a casa acordou em ordem, houve um café da manhã prazeroso, e uma manhã onde vocês acordaram atrasados e todos de maneira atordoada, se arrumaram porque tinham que ir correndo para a missa, que era às 7 da manhã. Tente comparar esses 2 dias. Me fale, em qual dos 2 dias seu filho deu mais trabalho, vamos dizer assim? Eu tenho certeza que foi naquele dia em que a manhã já começou extremamente desorganizada. A primeira âncora do dia, então, o primeiro porto seguro, ponto de partida para que eu tenha uma rotina estruturada, é a forma como o dia da criança acorda. Precisa existir uma previsibilidade, um horário, uma forma de acordar, algo que é feito assim que se acorda. Segunda âncora, a refeição principal da família, o almoço. Como são as refeições? Elas são feitas de maneira corrida, simplesmente para nutrir o corpo, ou existe uma mesa posta, pratos servidos, toda a família à mesa, a TV está desligada, os celulares estão fora da mesa, uma oração começa a refeição, ali o filho aprende que para falar ele tem que levantar a mão e esperar, que ele só sai da mesa quando termina, ele vê os pais conversando amorosamente sobre o que já passou do dia, sobre o que ainda precisa ser feito. O pai escuta sobre a escola, o filho escuta sobre o trabalho. Esta refeição, ela é como um oásis no meio do dia, ou ela parece um pequeno furacão para a criança? A criança fazendo birra, querendo sair da mesa, o pai ou a mãe gritando com a criança. Veja bem, como é a refeição. E a terceira âncora, ou seja, o meu terceiro ponto de segurança, é o momento de dormir. O que nós chamamos de higiene do sono. Como acontece a ida para a cama da criança? Existe uma exposição à tela, à agitação, a casa ainda em muito movimento, ou existe o processo de uma refeição leve, um banho fresco, uma leitura em voz alta, uma oração, uma despedida amorosa, para que a criança possa pegar no sono. O que está sendo traduzido para a criança? O momento do sono, do descanso, é muito importante e precisa de preparo? Ou está sendo traduzido para a criança que o momento do sono é mais uma das grandes confusões do dia? Hoje nós temos uma geração que não sabe descansar. Os famosos workaholics. Eles precisam produzir e render a todo momento. E descansar é secundário. E com isso vem uma série de burnouts, porque eles não aprenderam a descansar. Então, como têm sido conduzidas essas 3 âncoras na sua família? Muito provavelmente, você que me assiste agora vai se encontrar em 2 extremos. Ou você hoje é um pai, uma mãe extremamente controlador. Seu filho, além da escola, faz mais 4 ou 5 atividades extras. Ele tem não um cronograma, não uma rotina, mas ele tem quase que uma agenda de compromissos. E o seu filho se torna um mero executor de tarefas, dando cheque em um cronograma que você propôs para ele. Nem sequer perguntou, nem parou para analisar se aquilo estava fazendo bem para o seu filho. Porque ele precisa fazer inglês, ele precisa fazer 3 esportes e ele precisa fazer um acompanhamento X, Y, Z, e o seu filho não tem tempo de ser criança. Daqui a pouco não se espante se você tiver que inserir mais um compromisso para o seu filho, a terapia para tratar a ansiedade. No outro extremo, você pode ser um pai extremamente desorganizado, deixa tudo fluir, no final vai dar certo, não tem nenhuma previsibilidade nem para você de como o dia acontecerá. E aí o seu filho vive em um pequeno furacão diário.
ele nunca sabe a hora que vai se alimentar, a hora que vai dormir, ele nunca sabe o que o espera daqui a 30 minutos. Não se espante se esse filho também começar a apresentar traços de ansiedade. Nós precisamos encontrar neste cenário um meio termo, ou seja, uma rotina com âncoras firmes e espaço livre para que a criança seja criança entre essas âncoras. Eu preciso de uma estrutura que não sufoca e de um espaço que não gera caos. Por isso, eu vou agora sugerir uma solução prática. Você escolherá uma das 3 âncoras: a manhã ordenada, a refeição em família em paz, sem telas, ou o processo de ordenação do sono. Você escolherá uma destas 3 âncoras e vai praticá-la durante 21 dias. Eu quero que você volte daqui a 21 dias e me fale nos comentários se não houve uma mudança absurda no comportamento do seu filho. Fez uma âncora? Mude para a segunda. Concluiu a segunda? Mude para a terceira. E só depois de 3 pontos de segurança, aí sim você começa, de fato, a estruturar todo o restante da rotina do seu filho. Sem sufocar, sem ser um cronograma, um executor de tarefas, mas sem deixá-lo à deriva em um mar em tempestade. Te desafio a escolher essa uma âncora, praticar por 21 dias, retornar aqui e me contar como foi a experiência. No próximo vídeo, nós conversaremos sobre o ambiente doméstico. Pois se a rotina é o esqueleto, o ambiente é a pele. Você não perde por esperar, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e continue nessa jornada comigo.